Pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou mostrar pra vocês 3 contos que eu li fantásticos do autor Michael Getz. Pessoal, eu li 3 contos do autor Michael Getz. É um autor aí que tá chegando assim, ele tá entrando nessa área de escrita e nesse mercado editorial. Então, inicialmente, se você quer conhecer o autor, tá aí no link na descrição aí o IG do autor, onde você pode seguir e conhecer mais as suas obras, tá? Eu li apenas 3 contos dele, que são bem curtinhos mesmo, mas na verdade serão 13 contos. Então em breve eu coloco aqui pra vocês mais opções também, ou lá no meu Instagram, que eu vou deixar passando agora pra você conhecer, que lá também vai ter muito mais opções sobre o que eu achei também desses contos, e eu vou colocar lá de primeira mão, anunciar pra vocês de primeira mão o que eu achei também desses livros, tá? Então, pessoal, eu li 3 contos, como eu disse pra vocês, né? Esses 3 contos são Te Guardo em Tua Sepultura, Dance Comigo Até o Fim e A Cova é Minha. Então a resenha eu vou colocar meio que na ordem onde eu li também, tá? Esses 3 contos, eu acredito também o que vai acontecer também, talvez, nos outros 13 contos, algumas coisas vão se conectando e dando referência a outros contos. Então, quando eu for explicando pra você a resenha de cada um deles, vocês vão percebendo, né, também, algumas dessas distinções que eu achei. Então, a primeira versão que eu vou ter na resenha vai ser realmente aquela coisa mais prática, aquela coisa mais superficial, tá? Eu vou colocar pra vocês as impressões sobre o que eu realmente achei desses contos e a escrita do autor, que é a parte mais importante que eu acho desse vídeo. Na Cova é Minha, a gente vai ser apresentado aí 2 personagens, 3 personagens, podemos dizer. Na qual, nesse conto, nós iremos conhecer uma pessoa pela qual ela foi enterrada e ela meio que desperta nesta cova. Mas que aparece meio que um fantasma e diz que a cova é dele e que quem está enterrado ali realmente foi enterrado no local errado. Então esse fantasma diz que ele não aguenta mais ficar flutuando pelo cemitério. O passatempo dele ali é realmente assustar as pessoas, sabe, a partir disso, e ele quer voltar de novo para a cova dele. Só que nessa cova, né, tá esse outro personagem que ele tá achando meio que, assim, podemos dizer, tá um pouco achando meio desconfortável ficar ali dentro, porque é apenas um local onde só tem terra, né, e é aquela coisa abafada em si. Mas, de acordo com o outro fantasma, é bem mais interessante estar lá embaixo do que estar lá em cima, né? Então a gente vai também ser apresentado nesse fantasma que tá meio flutuando, assistindo as pessoas, né? Também o Coveiro Tavares, que ele também vai ser um personagem que vai ser desenvolvido também nos outros contos. E o Coveiro Tavares é uma pessoa, assim, bem, podemos dizer, curiosa em alguns locais, sabe? Ele, de certa forma, algumas vezes ele é um velhote, assim, sabe? E ele bebe muito. O livro diz, o conto quer dizer que muitos casos de enterro foi dado quando ele estava bêbado. Então, realmente, esse coveiro, ele tem realmente uma participação aí também nessa treta desses fantasmas. Então, esse conto, ele é um tom sarcástico, porque tem muito desse humor perambulando, sabe? Então, eles realmente vão ter várias tretas e várias, assim, é uma briga, sabe? Uma briga muito grande. Claro que eu não vou dar spoiler, nem vou ler o conto, porque esse conto tem 3 páginas, tá? E é um conto, assim, divertidíssimo, pessoal. É um conto, assim, que você lê pra rir muito. Sabe assim, quando você tá triste, ou é um conto que você quer sair ressaca literária, ou você realmente quer conhecer um pouco a literatura nacional, se você só lê estrangeiro, começa com o autor Michael Getz, com esse conto aqui, A Cova é Minha, pra você realmente rir junto comigo e depois você me disse realmente o que você achou realmente desse conto, que pra mim, pessoal, foi incrível. Então só vou dizer realmente até aqui pra vocês, porque como eu disse pra vocês, são 3 páginas e eu não quero dar spoiler na leitura de vocês. Então depois eu vou dizer pra vocês um pouco sobre a escrita desse livro, que a escrita do autor, ela muda, podemos dizer, nos 3 contos, tá, pessoal? Dança Comigo Até o Fim. Esse é um conto onde ele não é assustador. Pelo que eu vou dizer, aparenta ali que ele é assustador, mas na verdade ele não é, sabe? Ele tem um tom ali muito melancólico, podemos dizer. Isso a gente descobre que esse personagem, ele praticamente todos os dias, ele passa na frente do cemitério ali, e sempre quando ele percebe ali o horizonte ali no cemitério, ele percebe que tem algumas sombras, alguns vultos, e ele, vamos dizer que ele é meio sobrenatural, ele tem uma normalidade ali nele, ele consegue ali ver, podemos dizer, os fantasmas daquele cemitério. E ele vai descobrir ali, por exemplo, que esse dom, podemos dizer, é meio subentendido, mas meio que desenvolveu a partir do sofrimento dele, né? Aqui nesse conto também a gente vai descobrir que esse personagem meio que queria morrer de alguma forma. A conexão desse sentimento melancólico dele com o cemitério meio que conseguiu se conectar. Da forma ele consegue ver esses fantasmas. Então chega um momento aqui no livro onde ele vai ficar sentado
do outro lado da rua, ali num banco que fica na frente do cemitério. Ele começa ali a perceber ali os fantasmas passando, alguns ficam ali ó, olhando o horizonte, né, entre a árvore do cemitério e ele. Alguns tentam se aproximar, mas na verdade eles não conseguem de alguma forma. Então esse personagem, ele tem medo também do Coveiro Tavares, né, como eu expliquei pra vocês no conto anterior. Ele também tá nesse livro. Só que algumas informações do Coveiro eu vou explicar pra vocês, eu vou esperar vocês lerem o primeiro, né, que é A Cova é Minha, e depois você passa pra cá. Ou vice-versa. Consegue pular o muro do cemitério e ele vai. E a gente descobre também que a uma amada dele, acho que talvez seja namorada ou esposa, mas a amada dele, né, de acordo com o conto, foi morta há alguns meses atrás e ele vai ali abrir a cova dela. Então, talvez você já imagine o que vai acontecer, né? Ele abre a cova, vai estar o corpo daquela jovem, todo, né, de acordo com o conto, já no estado ali de ficar esqueleto e tudo mais. Ele vai pegar esse corpo e vai dançar até o fim. Então você já pode imaginar o que vai acontecer com o personagem no final da história, né? Então, assim, foi um conto bem triste, né? Quando a gente descobre realmente o que aconteceu com ele no final da história. Esse conto só tem 5 páginas também, e foi um conto, assim, pessoal, bem legal e, assim, bem interessante se pensar como algumas pessoas realmente sobrevivem após a morte de uma pessoa amada, né? Ou de um familiar, principalmente nessa fase realmente de pandemia, né? Que a gente viu várias pessoas falecerem, as famílias. Então, realmente, qual o nível que o ser humano pode chegar dessa saudade e tudo mais. Então, foi um conto interessantíssimo de ler também. O conto que eu li do autor foi Te Aguardo em Tua Sepultura. Esse é um conto mais de terror mesmo. E é um terror bem mais rápido também. Então, em 3 páginas, o autor consegue nos assustar. E eu fiquei naquele suspense para tentar descobrir o nome da pessoa, mas em breve eu vou explicar para vocês o que é que tá acontecendo, também pra vocês não ficar perdidos e tudo mais. Bom, no começo da história a gente percebe que ele tá escrevendo uma carta para sua irmã, uma coisa assim, para tentar avisá-la do mal que vai acontecer para ela em breve. Então a gente descobre, né, que uma certa pessoa faleceu da família desse personagem, e vamos dizer que ela tá meio insatisfeita com o que eles fizeram com ela. Então ela meio que tá se vingando e tudo mais. Então esse personagem, ele diz que acende a vela pra escrever a carta apressadamente, ela apaga, ela começa a sussurrar no ouvido dele coisas terríveis, ele diz que realmente já tá próximo de morrer, que não tem nem 10 minutos pra ele já falecer, e ele não sabe se aqueles minutos que estão contando vale a tempo escrever a carta, então ele tá assim, apressadamente, tá uma noite assim horrorosa, e ele não consegue dormir por conta de alguns pesadelos e pelas visões, né, as coisas que ele enxerga com essa mulher, que a gente descobre que é da família dele depois no conto, na segunda página. E tá todo esse movimento, assim, a gente fica na tensão sobre o que vai acontecer. Então esses pesadelos que vai acontecendo, que vai também interferir no passado desse personagem com essa mulher, e essa mulher também, de certa forma, ela tá diferente, ela tá naquele mesmo estado onde ele deixou, com aquelas roupas também, então tudo tem um significado para ele, ele entende essas informações que a gente entende também quando chega na última página do conto. E o final, né, que é praticamente o final da carta, descobre quem ele vai mandar. Então não sei se vai ser revelado nos próximos contos do autor, ou se ele deixou aqui realmente para dar um up, para dar um realmente suspense. Mas é um conto super assustador e também bem curto. Só tem 3 páginas também esse conto, e pra mim também é interessantíssimo ler ele. Essa trilogia você consegue ler rapidamente, em 10 minutinhos assim, dependendo do seu nível de leitura. No máximo meia hora você consegue ler essa trilogia rápida, porque como eu falei pra vocês, é de 3 a 5 páginas, tá? Todos estão disponíveis lá no Kindle Unlimited, então se você tá vendo esse meu vídeo hoje, corre lá na Amazon, vou deixar no link aqui embaixo. Tá tendo uma super promoção de 3 meses por R$1,99, então já pega essa promoção e já começa a ler os livros de Michael Gades, que você não vai se arrepender. Bom pessoal, a escrita desse autor é uma escrita diferente em cada conto. Por exemplo, em A Cova é Minha, é uma escrita, pessoal, muito direta. Como eu disse pra vocês, é uma escrita onde não tem detalhes, é só diálogo, como se fosse meio que um teatro. Ó, tá vendo? Não tem tipo exclamação e perguntou tal pessoa. É tudo assim, diálogo do Fantasma 1 e o Fantasma 2, tá? Por que ele faz isso? Porque a gente não tem uma visão do personagem, ele não tá vendo nada. Então você tem esses contos, o que eu acho interessante é que você tem que se conectar à sua imaginação para tentar entender o que tá acontecendo. Então a gente sabe onde ele tá e a gente sabe o que acontece porque o fantasma, ele comenta isso com a gente, mas não que o autor ele consegue detalhar o que ele tá vendo, porque na verdade você tá ali naquele caixão de olho fechado e de certa forma você tá escutando
o que ele tá vendo, porque é tudo escuro. Entende? Então a gente se conecta muito mais na história com esse ponto. Eu achei interessantíssimo demais. A Cova é Minha. Dance Comigo Até o Fim é uma história que já tem um pouco mais de detalhe, porque a gente também vai analisar essa história do ponto de vista desse personagem. E ele vai também nos contando a história ao mesmo tempo que ele tá no cemitério. Então ele vai detalhar algo bem superficial, mas é nesse superficial que a história vai criando volume, vai criando ali destaque entre eles, percebe? Então a gente começa a perceber ali que ele vai detalhando como é as paredes, como é realmente a dos túmulos, como são aqueles corpos e os vultos que ele tá vendo, qual som faz os vultos quando ele começa a se concentrar bem realmente neles, sabe? Então tem todo mais um detalhe mais específico, porém o detalhe principal também que vai acontecer também nesse conto é pelo mérito ali de realmente estar junto com a amada, sabe? Tem esse toque mais melancólico mesmo. Então realmente é um conto que ele é um pouco mais melancólico, mas é muito bem escrito, sabe? Então assim, não tem muitos personagens nesses livros do Michael que pra mim eles ganham muito mais tonalidade de descrição e de sentimento pra gente que tá lendo. Então você vai ler esse conto não só por conhecer uma história, mas também por ter um sentimento pela história. Porque é uma leitura muito mais fluida do que você é acostumado a ler, entende? Então você começa a ler esse livro e você realmente não quer parar, porque é tão fluido, mas tão fluido que você realmente se conecta e imagina muito fácil aquele livro. Então por isso que eu fiquei assim, impactado com tudo. A gente aguarda na Sepultura, como eu disse pra vocês, é realmente por meio de uma carta. Então ele vai escrever o que aconteceu nos últimos dias e o que está acontecendo agora com ele. Então, como ele já nos explica que ele precisa escrever rápido, conta dele estar vivo ou não, também vai ser uma naturalidade também muito mais fluida da escrita do Michael também nesse livro. E assim, da mesma forma onde ele vai detalhando o que está acontecendo com ele no presente, enquanto tá escrevendo a carta, porque várias coisas estão acontecendo enquanto está escrevendo a carta, e a gente percebe que é muito assim, muito sombrio, muito maligno, sabe? Mas a gente torce pra continuar escrevendo porque é o que a gente vai ler. E quando a gente descobre o motivo e tenta imaginar realmente aquelas coisas horrorosas, porque são perturbadoras as cenas nesse conto, também tem 3 páginas, tá? E é aquela coisa, sabe? Tipo, você vai lendo e vai imaginando e torcendo ao mesmo tempo o personagem conseguir sair daquele pesadelo, sabe? Então, é um conto, assim, espetacular. E o final, além de nos mostrar o que aconteceu com o nosso protagonista, a gente não sabe. Porque no final ele fala mais ou menos assim: quem estiver lendo essa carta, por favor, entregue A. E o conto acaba. A gente não sabe quem realmente pra entregar, sabe o que realmente aconteceu com ele, sabe? Então realmente foi uma sacada de mestre essa escrita do Michael, sabe? Então, pessoal, eu amei os contos. Acho que deu pra perceber pelo meu tom de voz e pela empolgação realmente do vídeo. Vocês vão entender realmente, quando vocês lerem, vocês vão realmente entender. Se ler algum conto do Michael Guedes, por favor, marque ele no Instagram, que ele vai ficar super feliz em saber o seu feedback, sua opinião sobre os stories. Esse vídeo até o fim, por favor, deixa o like, faz seu comentário e se inscreve no canal para mais vídeos. Em breve eu vou trazer muito mais vídeos de terror aqui no canal, tá? E depois me marca também numa breve história que eu vou deixar passando novamente, pra eu saber também o que você achou desse conto, de algum desses contos. Lembrando que são bem curtinhos e estão todos lá no Kindle Link. Mas se você quiser comprar para ajudar ainda mais o autor, custa R$2 cada um, também super barato, tá, pessoal? Então é isso, espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.